Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe, gente boa de Deus, um forte abraço. Hoje é a carta escrita aos Hebreus, é o capítulo 7, vamos orar agradecendo a Deus. Amado Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos na Tua presença, lermos a Tua palavra. Abençoe a cada um dos Teus filhos, Senhor. Assim oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 7. Bom, o escritor termina o capítulo 6 dizendo que Jesus é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E ele começa o capítulo 7 dizendo: portanto, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele voltava depois de haver derrotado os reis e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo em primeiro lugar. Seu nome quer dizer Rei de Justiça e, em segundo lugar, Rei de Salém, que significa Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem origem nem antepassados, sem princípios de dia e sem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Aqui eu quero te dizer que esse Melquisedeque, que é alguém que aparece e não é contada a sua genealogia, nem mostra de onde ele veio, nem o seu princípio de dias, nem o seu fim de vida, ele aparece como sacerdote do Deus Altíssimo, em primeiro lugar, como Rei de Justiça e Rei de Salém, que significa Rei de Paz. Isso mostra que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, a ordem de Arão. Porque a ordem de Arão é uma ordem terrena, passageira e temporal. A ordem do sacerdócio de Jesus Cristo é eterno. E esse homem simplesmente não é contado a sua genealogia para simplificar, tipificar o Jesus Cristo que não tem fronteira, que não é de ordem terrena, que é de origem divina, que não vem de uma linhagem sacerdotal terrena. É um Deus totalmente livre para agir em toda e qualquer situação, para abençoar todas as pessoas. Se Jesus tivesse vindo da ordem terrena, ele não podia socorrer a mulher samaritana, ele faria como qualquer um dos religiosos, que não atenderiam as pessoas de outra linhagem. Mas Jesus já mostra em seu ministério que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam um sacerdote têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendidos de Abraão. Contudo, esse homem que não pertencia à genealogia de Levi recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. É claro que Abraão tinha promessa, mas Melquisedeque era muito maior do que Abraão e por isso o abençoou. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Observe como aqui a ordem é totalmente invertida. Totalmente invertida. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacrifício levítico, dos sacerdotes, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Ora, se o sacerdócio da linhagem de Levi, conforme Arão, eles eram suficientes, por que então teria necessidade de se levantar um outro sacerdote de uma ordem totalmente à parte, totalmente outra, totalmente diferente? Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança da lei.
porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Ora, Jesus é tão totalmente outro, à parte, livre, que ele não é nem da linhagem de Levi, ele não é nem da linhagem sacerdotal, ele é da tribo de Judá. Ele é da linhagem da tribo de Judá, e dessa linhagem constituiu-se rei e sacerdote para todo sempre. E esse fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque, totalmente livre, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Por isso que eles falam que não tem princípio de vida e nem fim de existência. Isso é uma tipologia de Cristo. Porque sobre ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. Será que tem alguma dificuldade de entender isso? Que a ordem levítica, que o mandamento, que a lei e todos os seus aparatos tornou-se inútil, tornou-se frágil diante da sublimidade desse sacerdote totalmente eterno, totalmente outro, que não vem segundo a linhagem terrena, mas vem segundo a linhagem de Melquisedeque. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. E não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento, no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Uma mudança total. Por isso, aqueles sacerdotes têm sido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene, eterno, nunca acaba. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecados, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Se o sacerdote ouvia do povo e contava para Deus, tinha suas fragilidades e precisava primeiro oferecer um sacrifício pelo pecado dele, para depois oferecer um sacrifício, um holocausto em benefício do pecado do povo, Jesus Cristo, de uma vez por todas e uma única vez, ele mesmo se entrega, e assim ele tem toda a autoridade no céu e na terra para que ele possa representar a cada pessoa que achegasse a ele diante de Deus, com salvação, com justificação, com regeneração e com transformação. Esse é o nosso sumo sacerdote, que permanece eterno para todo sempre, uma vez por todas. Que Deus abençoe. Este é o capítulo 7. A gente se encontra aqui amanhã no capítulo 8. Um forte abraço e até lá.